Boa noite, queridos irmãos. A paz do Senhor seja com todos, queridos amigos que estão nos assistindo nesta noite, nossa escola bíblica de adultos. Você que vai nos acompanhar durante esse período importante na vida da igreja, por favor, já pegue, a sua Bíblia, porque se é um estudo bíblico, nós precisamos da Bíblia Sagrada. Já abra lá em Gênesis capítulo 43 e faça o seguinte: pega um caderno de anotação, para que nós possamos estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, anotando aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, tá bem? Mais uma vez nós estamos aqui na casa do irmão Fredson, que nos emprestou o seu estúdio de radiotransmissão, e nós vamos continuar na sequência. Nós temos só mais esta aula e a aula da semana que vem nessa série curando as feridas da alma. Curando as feridas da alma. E hoje o nosso assunto será recursos terapêuticos de Deus para uma alma ferida. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 43. Nós vamos ler 13 versículos bem vagarosamente mesmo, porque eu acho importante ler o texto para que a gente possa nos localizar, nos orientar, tá bem? Vamos lá então. A fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito. Disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e compraremos o mantimento. Se, porém, não os enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: por que me fizeste este mal, dando a saber aquele homem que tinha outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós, pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria ele de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isto: tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a este homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas, e mirra, nozes e pistaia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos e do cereal. Tomai e levá-lo convosco. Tornai a levá-lo convosco. Pode ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que um jovem lá no Egito, ele ocupava uma posição muitíssimo importante, porque esse jovem, que tinha o nome de Zafenat Paneah, ou Zafenat Paneah, ele tinha uma sabedoria de discernir sonhos. Ele era um estrategista, era um jovem muitíssimo inteligente,
e ele construiu muitos celeiros no Egito, e ele conseguiu armazenar alimento de 7 anos nos seus celeiros, em silos, celeiros e tudo mais. A metodologia que ele usou para que aqueles alimentos não perecessem foi tremenda. A sabedoria dele era conhecida em todo o Egito. Como teve 7 anos de abundância, ele armazenou o suficiente para que nos próximos 7 anos eles não ficassem sem o mantimento. Tudo bem. Houve então 7 anos de muita carestia, de muita seca, de muita fome em toda a terra, mas no Egito havia alimento, porque aquele jovem da confiança de Faraó havia armazenado alimento com abundância, com muita abundância. Toda a terra do Egito ia comprar daquele jovem, o Zafenate-Paneia. Toda a terra do Egito. Mas não só as terras egípcias, também os povos vizinhos vinham comprar no Egito, e o Egito vendia mantimento para quem quer que fosse. E, de repente, o próprio Jacó e seus 11 filhos também estão passando por muita fome, e o Jacó manda que eles vão ao Egito e comprem mantimento. E eles vão, eles encontram com esse jovem, o Zafenate-Paneia, eles não têm ideia de quem era aquele jovem. Eles não têm ideia. Mas o Zafenate-Paneia os conheceu muito bem, porque Zafenate-Paneia era ninguém menos que o próprio José, que eles haviam vendido para os mercadores, depois de tê-lo lançado numa cova, porque tiveram inveja dos sonhos de José. José, para chegar naquela posição, ele sofreu muito, mas ele não desistiu do seu Deus, ele não desistiu de crer, ele não desistiu das promessas, ele ficou firme, não se entregou à luxúria, não se entregou ao pecado, continuou firme na presença de Deus, e agora é o momento da honradez, da coroação, da glória, e lá estava os seus irmãos prostrados diante dele, implorando por alimento para que lhe vendesse, né? Esse texto do capítulo 43 é o texto do retorno, é o texto onde os irmãos de José, os filhos de Jacó, vão retornar para o Egito a segunda vez, né? Na primeira vez, o Zafenate-Paneia, o José, havia lhes perguntado se o pai ainda vivia, se o irmão ainda vivia, se havia um outro irmão, e eles disseram: nosso pai é muito velho, e temos um irmão lá, que é o Benjamim, porque o outro morreu, que era o José, e o José, que era o Zafenate-Paneia, que era o próprio José, ouvia-os. Por que eles não conheceram José? Porque José estava com aparência egípcia, usava mitra egípcia, vestimenta egípcia, pinturas egípcias, eles não iam conhecer, e também não era aquele garotinho mais, era um homem, né? Era um homem que estava lá no Egito agora. Muito bem, então, no capítulo 43, ele se bate papo entre Jacó e seus filhos, porque Jacó reluta em deixar que Benjamim vá com eles para o Egito, porque Benjamim e José eram filhos da esposa amada de Jacó. Quem era? A Raquel. A Raquel já havia morrido, né? Então o José também tinha morrido, então da esposa amada ele tinha apenas o caçula, o Benjamim, e ele tinha muito medo de perder o Benjamim, mas agora ele vai ter que abrir mão do Benjamim e deixar que o Benjamim vai agora sob os cuidados de quem? Cuidado de Judá, que diz: olha, eu respondo pela vida dele, né? Então eles retornam ao Egito. Porém, nós vamos nos deter num versículo muito importante, que é o versículo 11, quando Jacó fala assim para eles: olha, fazei isto, tomai do mais precioso desta terra nos sacos,
para o mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Nós vamos nos ater aí para essa lição importante, que é recursos terapêuticos de Deus para uma alma ferida. Nós estamos trabalhando a cura da alma, tá bem? Muito bem. Falar sobre dor é nos reportar a momentos que marca a nossa existência, né? Quem não se lembra daqueles chazinhos caseiros que a mamãe fazia quando nós éramos criança para tirar a dor, algum tipo de dor? Eu me lembro que às vezes eu estava com dor de dente, ou com febre, ou com alguma coisa, alguma inflamação, a minha mãe me dava um comprimidozinho, e eu queria que a dor passasse. Falei, mas já passou muito tempo. Eu falei, não, meu filho, não passou nem 5 minutos, é já que faz o efeito. Essas coisas ficam marcadas para sempre na nossa vida, né? Em Canaã havia bálsamo e mel, tá? Eram especiarias que estavam sempre presente, né? E o Jacó vai dizer para os seus filhos que eles levem para o José o quê? Um pouco de bálsamo e um pouco de mel, tá? Como um gesto de amabilidade, como um gesto de carinho, de que alguém está oferecendo para o outro alguma coisa que possa produzir um calento da dor, do sofrimento e também a doçura da alegria e tudo mais, tá? Muito bem. Só que é interessante nós notarmos que o mel e o bálsamo são coisas produzidas pela natureza. Deus proveu na natureza estas coisas, tudo que nós precisamos, de repente nós vamos encontrar ali, tá bem? Muito bem. Gente, vamos então para esse texto muito importante para a nossa vida, tá? Muito bem. O Jacó era um homem que sofria muito. Ele sofria. Por que ele sofria? Porque ele perdeu de forma estúpida, na mente dele, de forma estúpida e violenta, um filho que ele amava demais, que era o José, que todos, quando você lê Gênesis, você vai notar que o José era o filho predileto do José, né? O José que ele não pôde sepultar, ele diz assim, olha, as bestas feras devem ter comido meu filho e tudo mais. Os outros irmãos sabiam que não era nada disso, não é verdade? Mas para o Jacó foi uma tragédia. Para o Jacó foi uma coisa terrível que lhe aconteceu, né? Agora eles vão levar o Benjamim até o Egito, tá? E o Jacó vai dizer, leva para aquele homem bálsamo e mel. Quando nós oferecemos alguma coisa para alguém, tá certo? Quando nós damos alguma coisa para alguém, nós estamos dando aquilo que nós temos. Nós jamais podemos dar para uma pessoa aquilo que nós não possuímos. Apenas damos aquilo que nós temos. Se você é uma pessoa iracunda, mal amada, se você é uma pessoa amargurada, não é? E você vai oferecer para as pessoas amargura, sofrimento. Se você tem amor no coração, felicidade na alma, você então pode oferecer felicidade, você pode oferecer amor para as outras pessoas, tá bem? Então, quando Jacó fala, leva para ele bálsamo e leva mel, isso quer dizer que o Jacó tinha isto, que era algo que havia com abundância em toda a Palestina, né? Ele está oferecendo aquilo que para ele era remédio, que para ele era realmente uma coisa que funcionava. O bálsamo e o mel, as nossas ofertas, dizem muito a respeito de nós mesmos. Dizem muito a respeito de nós. Quando ele oferece bálsamo e mel para o Zafenat-Paneia, para o governador do Egito, ele está oferecendo aquilo que para ele
funcionou muito bem. Aquilo que para ele foi tremendo, foi importante em momentos difíceis da vida dele. Talvez ele pensasse, quem sabe este homem, apesar de ser um homem importantíssimo, riquíssimo, um homem, ele precisa de bálsamo, ele precisa de mel, ele precisa em muitos momentos de algo que traga frescor para a sua alma, e traga alegria para o seu coração, algo que traga doçura para a vida, porque é isso que eu tenho, é isso que me faz feliz durante a minha caminhada. Então ele oferece para Jacó, o Jacó oferece para José algo que ele usou, algo que ele utilizou pela perda do filho, e agora ambos precisavam de bálsamo e mel. Lá no Egito, José se casa, os filhos que lhes nasceram dessa união fornece para ele uma dimensão da sua vida para aquele momento, porque ele coloca nomes nos seus filhos, porque ele teve 2 filhos no Egito, né? Que ele casou com uma mulher egípcia. Os filhos dele eram meio hebreu e meio egípcios, né? Que eram Manassés e o Efraim. Amém? O Manassés e o Efraim. Não é? O que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa paterna. Que quer dizer Efraim? Deus me fez próximos em terra da minha aflição. Então, o nome dos filhos dizia muito a respeito dele, que ele já havia superado aqueles problemas. O Zafenate Pané, o José, ele já havia resolvido aqueles problemas, senão aqueles irmãos dele estariam numa situação muito, muito mesmo complicada, né? Ele já havia resolvido, mas o Jacó não sabe nada disso, tá certo? José era um homem aparentemente ajustado à sua nova maneira de viver, à sua nova condição de vida, não é? Passou a casa do pai, esqueceu, não é, da traição dos irmãos, a traição da esposa, né, a esposa do Potifar, que se lançou contra ele, aquela mulher horrível, terrível, aquele espírito de pombagira veio sobre ele e ele conseguiu escapar, e ela, com raiva, com ódio, lança acusações falsas, né? Publica fake news contra o José, e o Potifar acredita, José vai para a prisão, lá na prisão lúgubre, escura, masmorra. Mas José superou esses problemas todos, não é? Mesmo assim, ele se considerava próspero, porém, em terra, que ele fala, em terra da minha aflição. Então, o Jacó manda para o José um remédio para curar a ferida e fortalecer a vida, o bálsamo e o mel. Tá bem, vamos falar um pouquinho sobre esses elementos, o bálsamo e o mel. O bálsamo, gente, era um remédio que usavam-se muito no Oriente Médio, na Palestina. Se usava muito bálsamo. O soldado levava bálsamos para as suas batalhas, né, para aliviar a dor das suas feridas, dos seus ferimentos feitos em batalha. E às vezes o bálsamo também ele servia muito ele tinha um poder de cicatrização, tá? E muitas pessoas até ingeriam bálsamo também, porque o bálsamo também traz alívio estomacal, né? Ele cura as feridas também causadas pelo estresse, ferida no estômago, ele curava aquelas feridas, trazia alívio também para aquele que estava aguardando a morte, tá bem? Os judeus davam muita importância para o bálsamo. Até em Jeremias, se você pode abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 8, havia uma cidade em Israel que ela produzia muito bálsamo. Essa cidade chamava Gileade. Jeremias 8:22 vai dizer assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou lá não há médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Gileade era o lugar onde havia muito bálsamo. Capítulo 46 e versículo 11 de Jeremias mesmo, diz assim: sobe a Gileade,
Toma bálsamo, ó virgem da filha do Egito, debalde multiplicas remédio, pois não há remédio para curar-te. Não é? Então, Gileade era lugar onde a produção de bálsamo era plena, né? Todo mundo adquiria bálsamo de Gileade, não é? Era tão precioso o produto que ele até mesmo era trocado por ouro, no mesmo peso e medida, olha para vocês verem. Agora o mel dava energia natural para sustentar a força de qualquer um que estivesse incapacitado para caminhar, incapacitado para viajar, incapacitado para batalhar. Enquanto o bálsamo recupera o ferido, o mel fortalecia aquele que não estava, aquele que era são, que precisava de se restabelecer, que precisava se fortalecer. Então, por isso o Jacó fala, leva bálsamo e leva mel para o moço lá do Egito, governador do Egito, ou seja, ele terá suas feridas curadas e terá suas forças renovadas. Como que a Bíblia trabalha esse conceito tão importante? Não é? Plenamente. A Bíblia trabalha esses conceitos tão importantes e isso vai se revestir de um ensino espiritual para nós no nosso tempo e nosso momento, né? A ocasião que nós precisamos de alívio, não é? Lógico que não vai ocorrer de momento imediato, mas alívio que vão ser acompanhados de muita oração, de muito jejum, oração sincera, oração fervorosa, não é? Mas o fator determinante às vezes não é a nossa fé, mas o propósito de Deus. Eu tenho fé, eu preciso disto. Quando eu oro em sintonia com a vontade de Deus, a resposta é imediata. Mas às vezes há situações em que a gente vai orando, vai buscando. É lógico que Deus tem poder para curar. Deus tem poder para curar. Isso é óbvio, tá bem? Às vezes a nossa oração não será por cura, mas será por coragem. Coragem para enfrentar aquela situação tal como é, até no tempo em que o Senhor falar, basta, você está aprovado. Porque nós queremos cura, doeu, a gente ora mesmo. Não é? Sabemos de um amigo que está doente, nós oramos para que ele receba a cura. E vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer tudo o que pode para que aquela pessoa seja curada, para que aquela pessoa seja liberta. Vamos orar mesmo. Mas nem sempre aquela pessoa vai ser curada. Às vezes nós precisamos mudar a oração e pedir que Deus encoraje aquela pessoa, que ela receba coragem e força para enfrentar aquela luta. Entende? Às vezes é mel, ou às vezes é bálsamo. O bálsamo vai curar e o mel vai encorajar para que você possa enfrentar as batalhas da vida, as batalhas da sua alma. Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus. O Salmo 23:11 vai dizer que o Senhor é o que refrigera, leva as águas tranquilas para trazer frescor, para refrigerar a alma. Refrigerar a alma. Não está falando de alimento, não tá falando, sim, águas tranquilas para você beber, tudo mais, pasto verdejante para você alimentar o seu organismo físico, mas também fala de refrigério da alma. Fico olhando com os olhos da fé, queridos que estão nos assistindo nesta noite e que estão passando por provas terríveis na vida, que estão passando por lutas terríveis, ou na área no campo da saúde, ou no campo das finanças, ou um casamento à beira de um fracasso, de um colapso, de um divórcio, um filho que abandonou o lar, uma filha que se tornou tão desajustada, e você está olhando e fala assim, meu Deus, que vai na cabeça dessa menina?
um marido que se mergulhou nos vícios, no álcool ou no outro vício qualquer, está gastando todas as finanças da família, e a família está empobrecendo, está faltando coisas lá na despensa, e aquela pessoa está indo dormir atribulada de espírito, chora no travesseiro pedindo que Deus possa trazer alívio, que Deus possa resolver esse problema que está causando tanta dor, tanta luta na alma, tanta luta na sua alma. E você precisa de um bálsamo do Senhor sendo derramado sobre você, sendo derramado sobre o seu coração, sendo derramado sobre a sua alma. Tá bem? Então, meus amados, eu quero lhes dizer que o Senhor, nesta noite, trará com certeza esta situação, esse remédio para você. O Salmo 119 é importante para esse momento, porque eu falo assim, eu quero, pastor, esse remédio de Deus para a minha vida. E o Senhor vai dizer no Salmo 119, no versículo 103, vai dizer assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então, o que é que causa doçura para a minha alma? O que é que traz é a palavra. A palavra de Deus é como mel para a tua luta, para a tua batalha. A palavra de Deus te coloca de pé. A palavra de Deus é o recurso terapêutico do céu para fazer você caminhar um pouco mais. E quando você sentir o peso da responsabilidade, o peso da caminhada, você pede e vem de novo a revelação divina para o teu coração e restaura totalmente o teu ser, tá? Então o Senhor está dando para você hoje, nesta noite, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aquilo que Jacó desejou para o José, que ele nem tinha ideia que era o próprio filho, o José. É bálsamo e mel, né? Bálsamo e mel. Não é aquela família, como as famílias de hoje, marcada por ciúmes, marcadas por contendas, marcadas por mentira, marcadas por inveja, por engano, por traição, não é? Trouxe para o coração daquele velho Jacó muito sofrimento. E ele viu em Deus, nas coisas de Deus, ele viu alento, vigor para continuar caminhando. O desejo de Deus, queridos, é que nós não tenhamos felicidade eterna só no céu. O desejo de Deus é que você seja feliz agora também. Ei, Deus quer que você seja feliz agora também. Não é só na eternidade. Se você se lembra muito bem do Lucas 4, o Senhor fala assim, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E ele vai dizer, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. No Mateus 11, versículo 28, aquele texto clássico, quando Jesus fala, vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, não é? É lógico que, se a gente for fazer uma análise teológica, Jesus como rabi, como mestre, ele estava fazendo um apelo para que as pessoas saíssem debaixo do jugo dos rabinos daquela época, dos ensinadores daquela época, porque o peso que eles colocavam sobre o povo, sobre os seus talmidins, sobre os seus discípulos eram muito grande. Mas eu tenho que contextualizar, eu tenho que olhar para o meu momento. Quantas situações que me fazem arcar, que me fazem sofrer, que me faz andar arrastado, que causam peso para minha alma, tanto lá naquela época, tanto agora. O Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim, porque eu vos aliviarei.
Meu jugo é suave e o meu fardo é leve e traz descanso para o quê? Para a vossa... Ele não fala descanso para o corpo, gente. Ele não fala descanso para o corpo, porque a ideia é que o meu corpo cansa. Não é? Ele fala, traz descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? Nós precisamos lutar para que a amargura não tome conta de nosso ser, né? O alívio do bálsamo, a doçura do mel, são provisões de Deus para nos conceder alento e vida. Amém? Muito bem. Era isso. Como é que um homem tão rico como o Zafenate Paneia poderia, de repente, precisar da oferenda, da oferta do Jacó para as suas necessidades, né? O Espírito Santo, ele aplica essas coisas na tua vida, para não perdermos o rumo, para não nos tornarmos endurecidos diante do sofrimento, enrustidos, para não tornarmos pessoas sem nenhum sentimento, que não acredita mais em nada por causa das constantes lutas que nós passamos, não é? Quem sabe, eu estou falando hoje aqui com queridos, né, que estão carregados de mágoa no coração, com feridas que foram acumuladas no seu coração, não é? O bálsamo vai tirar nessa noite a sua dor. Jesus Cristo quer arrancar essa dor do seu coração. Ele possibilita você a vencer estas batalhas. Muitos queridos estão desesperados, decepcionados com aquele amigo, decepcionada com aquela amiga, não é? Ainda eu conversava com uma pessoa muito, muito legal, uma pessoa muito maravilhosa, e ela dizia para mim, sabe, pastor, que coisa doida, né? Eu estou vivendo já há muito tempo que a minha vida já deu uma viravolta, Deus me abençoou poderosamente, e uma pessoa que se dizia minha amiga mandou para mim uma foto de uma pessoa que fazia parte do meu passado distante. Pegou uma foto dessa pessoa junto com outra pessoa e falou assim, fica triste não, amiga. Né? São pessoas que não podem ver você feliz. Há muita gente que não pode ver você sorrir, que não pode ver você bem nos pés do Senhor Jesus, bem nos caminhos do Senhor Jesus, na presença do Senhor Jesus. Tem muita gente que não suporta isso e vai trazer para você aquilo que elas são, ou seja, amarguradas, ofendidas e tudo mais. Precisa do bálsamo e precisa do mel. Que Deus te abençoe. Na semana que vem nós vamos estar encerrando esta série, tá? Curando as feridas da alma. Essa lição editada pelo pastor Ademir, é uma lição que ele tem como bibliografia o pastor Aguiar Valvassoura, né? Pastor da Igreja Nazarene Campinas, nosso amigo, queridão mesmo, tem nossa admiração e o nosso respeito, baseado em alguma coisa que ele tenha escrito e que inspirou nosso autor para que pudesse trazer essa lição para nós. Amém, queridos? Que o Senhor esteja derramando sobre a tua alma mel e bálsamo. Eu vou orar por você nesta hora, em nome de Jesus. Você fecha os seus olhos aí, tá bem? Maravilhoso Deus, glorioso Pai, no nome do Senhor Jesus, com os olhos da fé, meu Pai, eu posso contemplar, ver, ó Deus, sentir muita gente vendo esta lição, ouvindo esta lição, assistindo esta lição, que eu julgo importantíssima para todos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nesta noite, fazer exatamente isso, meu Deus, derramar sobre os corações o bálsamo de esperança, que traz alívio para uma alma que está embrasada pela dor, pelo sofrimento, que está ardendo, meu Deus, com angústia, uma alma
que, ó Deus, que não encontra mais saída para as suas lutas, para os seus sofrimentos. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, o mel para fortalecer aqueles cuja energia se esgotou, estão parando e não tem mais, ó Deus, condições de continuar. Segura nas mãos, meu Senhor. Senhor, meu Deus, traga doçura para esta vida e traga paz para este coração. Eu quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor tem sustentado e abençoado o teu povo no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus. Eu tenho algumas coisas para falar para você. Amanhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor nas nossas 4 reuniões, tá bem? Nós temos 4 reuniões. Nossa primeira reunião vai ser às 8 da manhã, tá? Você que é do culto da 8, não falte, tá bem? Dentro daquele plano de contingenciamento aprovado pelas nossas autoridades municipais, tá bem? Depois o nosso segundo encontro é às 9h30 da manhã. O nosso terceiro encontro é às 5 da tarde, às 17 horas, tá bem? E depois, o último encontro vai ser às 19 horas. Só um detalhe, que no encontro das 8 e das 9h30, nós também teremos aquele musical da Páscoa que nós apresentamos nos 2 últimos cultos no domingo passado. Você pode vir, tá bem? Você que é do primeiro e do segundo culto, você vai assistir. Quem já assistiu nos outros cultos não precisa vir novamente, porque você já viu. Então agora tem que dar lugar para aquele que ainda não viu. Tá bem? Se você é do grupo de risco, fica em casa. Tá bem, meus queridos? Se você é monitorado, fica em casa. Tá joia? As crianças ficam em casa, os pais. Nós não teremos a classe das crianças, não teremos as classes das crianças, tá bem? Do Ministério Infantil, Mini Kids, não está tendo. Enquanto não passar esse tempo e nós não formos liberados, nós não vamos ter. Tá bem, meu querido? Pode ficar tranquilo que nós damos um jeito para que a ceia do Senhor possa chegar até você tranquilamente. A reunião das 9 horas, das 9h30, e a reunião das 19 será transmitida, você pode assistir online, você que for ficar em casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida e que o Espírito de Deus te fortaleça para a glória do Senhor. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Amém. Graças a Deus.